Você que está em casa agora, que nos acompanha em diversas partes do mundo, sei que tem pessoas nos acompanhando agora nos Estados Unidos, no Brasil, são diversas, milhares de pessoas que estão agora nos acompanhando. Pegue firme, fica firme. Você viu aqui agora o testemunho do nosso irmão da Itália, e eu creio que um dia pode ser você a contar o seu testemunho aqui, de como Deus tem trabalhado, como Deus tem feito maravilhas na sua vida. Se você, assim como ele disse, está com as suas vestes rasgadas, venham, que o Senhor vai te restaurar e te fazer um vaso novo na mão dele. A palavra do Senhor nesta noite se encontra no primeiro livro de 1 Reis, capítulo 17, e leremos os versículos 17, 19 e 23. Diz assim no versículo 17: E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Versículo 19: E ele disse-lhe: Dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Versículo 23, e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse: Elias, vês aí o teu filho vive? Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluias. A palavra do Senhor nesta noite, o Senhor me concedeu essa palavra enquanto eu buscava ao Senhor, enquanto eu orava, e nós conhecemos o testemunho dessa mulher, uma viúva, e a Bíblia relata muito sobre viúva. Em Israel havia muitas viúvas, e nesta noite o primeiro relato que nós viemos nesta passagem, uma coisa que eu lendo essa passagem, que estudando essa passagem, é onde na Bíblia vai falar do primeiro ressuscitamento, onde que o primeiro morto vai ser ressuscitado, é este menino, é este jovem, é o primeiro homem, é o primeiro jovem a ser ressuscitado dentre mortos, que se começa a falar na Bíblia. Se nós formos continuar lendo a Bíblia, nós vamos ver que outras pessoas foram ressuscitadas, mas este menino é o primeiro. Mas nós voltamos um pouco atrás à leitura e vamos ver que esta mulher recebe um profeta de Deus. Deus fala com Elias para ir até Sarepta, que lá ele falou com uma viúva que iria sustentá-lo. E essa mulher, quando o profeta chega para ir ter com ela, ela diz para ele lhe pede um copo de água, como nós conhecemos, e ele pede o bolo. Faça o pão para ele e dê a ele. E ela diz: esta é a última farinha que eu tenho na vasilha. Este é o último pingo de azeite que eu tenho na vasilha. Eu aprendi uma coisa quando eu li, porque fala que é um punhado, e um punhado ainda é menos de um copo. Um punhado, se você encher um punhado de farinha e colocar dentro de um copo, não enche um copo. Eu aprendi uma coisa e quero passar para a igreja: Deus não precisa de muito para operar na sua vida. Deus não precisa de muito para operar na vida daquele que tem uma vida concernente, uma vida certa com Ele. Deus, nesta noite, o que Ele nos ensina nesta passagem, é que Ele só precisa de um pouquinho. E que pouquinho é esse que Ele precisa? Ele precisa de um pouquinho de intimidade com você. Ele precisa de um pouquinho de intimidade. Ele precisa de um pouquinho, sabe de quê? De momento com Ele. Ele precisa de um pouquinho que você passe tempo com Ele. E nós temos visto, tem sido batido no mesma tecla em cima deste altar. Vamos passar tempo com Deus. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que Ele nos ensina nesta palavra, que não é preciso passar horas, dias, trancado dentro de um quarto, porque Deus sabe da nossa vida secular, Ele sabe que nós precisamos trabalhar, Ele sabe que nós temos as nossas responsabilidades lá fora, mas Ele quer que naquela hora que nós temos aquele tempo, Ele quer passar aquele tempinho conosco. Por quê? Porque aquela mulher, com o pouquinho que ela recebeu, com o pouquinho que ela serviu o profeta, Deus fez o milagre. E nós podemos ver mais à frente que aquela mulher foi suprida.
A casa dela foi farta, a despensa dela se encheu. A despensa daquela mulher encheu tanto, que nós vamos ver o relato. Ela pôde ajudar outras pessoas. Mas nesta noite eu não venho falar do azeite, eu não venho falar da farinha. Nesta noite eu venho trazer uma mensagem que está nesta palavra, que está nestes versos. Nesta noite eu venho falar que agora a tristeza, a desgraça invade a sua casa de novo. Porque outrora ela chorava e lamentava porque não tinha despensa vazia, porque tinha pouco alimento. E no versículo 12, se você for ler, você vai ver que ela fala para o profeta que o último alimento, o suprimento que ela tinha, ela ia preparar, ia comer e ia esperar a morte. Só que agora no versículo 17, a morte chegou dentro da sua casa. A morte está dentro da sua casa. A morte agora ceifou a vida do seu filho. Eu creio, conjectura minha, eu creio que se houvesse uma opção entre morrer ela e o filho, ela queria morrer e deixar o filho viver. Mas só que ninguém entende, ninguém explica a Deus. Deus não precisa pedir explicação para homem, para profeta, para ninguém, porque quando Ele quer fazer, Ele faz. E agora a tristeza invadiu a sua casa. No versículo 17 vai dizer que agora uma doença agravou a vida do seu filho e a ceifou. E ela agora, nós vamos continuar a ler o versículo, e ela vai virar para o profeta e vai dizer: homem de Deus, você veio até a minha casa trazer o meu passado, a minha iniquidade à tona, para que através disso meu filho venha morrer. Dizer dela que o profeta foi falar com ela, foi ter com ela e falar do passado dela. Só que profeta de Deus, homem de Deus, ele não fala de passado. Homem de Deus, ele fala do presente e do futuro. Homem de Deus, porque há um que fala, há um que ficou encarregado de falar do passado, há um que ficou encarregado de trazer o seu passado, de te acusar, de jogar na sua mente coisas que você fez outrora. Só que Jesus já veio, já morreu por nós, jogou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, e levou sobre si até o Monte Caveira. Só que Satanás, ele está todo o tempo te lançando flechas, lançando dardos, lançando retaliações e tentando trazer à tona aquilo que já passou. E agora essa mulher vai virar para o homem de Deus e vai dizer: você vai trazer o meu passado, a minha iniquidade, para que o meu filho venha morrer. Só que o homem de Deus, o homem que é guiado por Deus, ele não abre a boca na hora errada. Elias vai pedir o seu filho. Elias vai agora virar para essa mulher, para essa mãe desesperada: a sua casa, a sua despensa já está cheia. E eu aprendo algo aqui. Nós buscamos, nós vemos lá fora pessoas correndo naquele corre-corre, acorda de manhã, vai trabalhar, pai, esposa, filhos, cada um vai para a sua vida. A casa está cheia, a despensa está cheia, a conta de muitos até está cheia. Mas quando a tristeza chega, quando a desgraça chega, quando a morte chega, quando a perca chega, o dinheiro, o corre-corre não resolve nada. Só há um que pode resolver. E eu aprendo algo aqui nesta noite: mais vale a gente ter pouco, como está escrito em Provérbios, mais vale comer um bocado seco e se alegrar, do que ter a casa cheia e com tristeza, do que ter a despensa cheia, do que ter a conta cheia e não ter paz ao deitar a cabeça no seu travesseiro. Mais vale você dormir com fome e saber que se você não acordar amanhã, você estará no paraíso com Ele, do que ter o seu corpo cheio de gordura, mas com a alma perturbada. Irmãos, eu aprendo muito com o Senhor e vejo que muitas vezes as dificuldades que nós passamos, as dificuldades que Deus permite que nós passamos, não é para a nossa vergonha, é para a exaltação do nome dEle. Porque Elias agora vai pedir a essa mulher que dê o seu filho aos seus braços. E o homem de Deus, quando ele está tomado, quando ele é guiado pelo Espírito Santo, quando ele faz aquilo que o Espírito Santo lhe concede, a graça de ser um servo, de ser uma pessoa encarregada de fazer o trabalho da obra de Deus, assim como Elias fez, assim como Elias foi. Elias agora, eu volto ao passado e vejo que um homem que subiu no alto, que desafiou homens, 400 profetas foram desafiados por aquele homem. Ele agora se depara com um morto, ele agora se depara com uma pessoa, com uma situação para resolver.
aquele que trancou, que orou a Deus e trancou os céus, e Deus trancou os céus durante quase 3 anos, ele agora se depara com uma situação. Aquele que fugiu de Jezabel, mas que orou o Senhor, e o Senhor trancou os céus, que orou o Senhor, e o Senhor mandou fogo, e o fogo consumiu o holocausto. Ele agora se depara com uma situação, só que a situação agora é diferente. A situação agora é uma morte. E agora já é diferente. Agora é que a gente vai ver se o homem de Deus é homem de Deus mesmo. Porque eu tenho aprendido algo, que quem tem o Espírito Santo, quem tem a glória, a presença do Espírito Santo, ela passa. Eu aprendi algo, que quem tem o Espírito Santo que está em você, você pode passar para alguém. Essa presença, ela é contagiosa. Se eu estou aqui e estou pregando para você, e se você está na mesma ligação, com o mesmo Espírito, o que eu falar, o Espírito Santo vai testificar dentro de você. Se você concordar comigo e saber e acreditar no que eu estou te falando, você vai manifestar aquela reação que nós temos espontânea, de levantar a mão, de glorificar, de saltar, de rodar. Isso é uma testificação do Espírito Santo. Eu falo e você recebe. Quando você recebe, o Espírito Santo manifesta. E nesta noite, o Espírito Santo Elias agora se depara numa situação. E eu aprendo algo agora com Elias. Elias vai pedir a essa mulher o seu filho, e vai subir para o quarto, que Elias já habitava na casa da mulher. Se você continuar a ler, você vai ver que Elias, ele habitava, ele ficou ali morando, porque Deus disse a ele: vai até Sarepta e habita ali. Habita ali, não é passagem, é habitar. E Elias ali subiu para o seu quarto, pegou essa criança e subiu para o seu quarto. Eu aprendo algo aqui. Há coisas que Deus quer fazer no oculto conosco. Há coisas que Deus não quer fazer com nós em exposição. Há coisas que Deus quer falar com nós no oculto. E Elias leva essa criança para o quarto, e agora é ele, a criança e Deus. A mãe está lá embaixo chorando, se lamentando, porque essa mulher, ela não acreditava em Deus. Porque se você for ler sobre a história dela, ela é da Filistia, ela é uma mulher gentia, e os gentios não acreditavam em Deus. Ela agora está lá embaixo. E é por isso que se você for ver na última frase do versículo 24, você vai ver que ela fala assim: o meu Senhor. Agora é que ela vai reconhecer o senhorio de Deus. E Elias agora toma essa criança e sobe para o alto, sobe para o quarto. Irmãos, o que eu quero te dizer é: eu não sei o que se passa na sua vida, eu não sei o que se passa com a vida de cada um, com a vida daqueles que nos acompanham. Eu posso testemunhar algo da minha vida para vocês. O meu bebê nasceu, ele nasceu muito fraquinho, ele tem 1 mês e alguns dias. E quando eu fui para casa, eu já estava há quase 3 dias sem dormir no hospital. E eu fui para casa, falei com minha esposa: fica aí com sua mãe, que eu vou para casa descansar um pouco. E então, quando eu chego em casa, que deitei na cama, que ia começar a dormir, a minha esposa me liga e disse: olha, a médica esteve aqui no quarto agora e disse que amanhã eu vou ter alta, mas ele vai ficar. E é aqui que eu aprendo algo com Elias. Eu estava dentro do meu quarto quando ela me ligou. Eu estava sozinho. E se você for ver, você vai aprender algo aqui agora. Ela me ligou e disse: olha, mas só que ele vai ficar. O meu filho chama Benjamin, e ele disse: Benjamin vai ficar no hospital. A médica disse que ele não tem condições de sair ainda. Ele está muito fraquinho, é muito molezinho ainda, nasceu muito leve, nasceu com 2,4 kg. Eu falei assim: tá bem. Desliguei o telefone e fui para o propósito com Deus. Falei: Senhor, neste momento eu me coloco neste propósito com o Senhor. E se amanhã o meu filho adentrar estas portas, Senhor, eu pedi Deus, Senhor, porque, irmãos, homem de Deus, homem que tem intimidade com Deus, não é que você determina para Deus, mas Deus te dá a legalidade de profetizar, de determinar. Por quê? Porque você tem a confiança no Deus que você serve. Você tem confiança no Deus que você serve. Eu falei: Senhor, eu não aceito o meu filho ficar no hospital.
amanhã, quando a minha esposa passar por aquelas portas, o meu filho vai vir também. E eu me coloco neste propósito com o Senhor, e fiz o propósito, entrei no propósito com meu Deus, e para a honra e glória do Senhor, no outro dia, quando a minha esposa saiu, ele também saiu. Irmãos, eu aprendo algo, não é o que os homens lá fora podem decretar alguma coisa sobre a sua vida, aí em casa, você que nos acompanha, alguém pode ter decretado alguma ruína na sua vida, mas você hoje, sabendo da palavra que está sendo ministrada, você só vai aceitar se você quiser, porque você tem um Deus que zela pela sua vida, você tem um Deus que morreu, que deu seu filho para morrer por nós, não foi em vão, meus irmãos. E Elias agora vai pegar essa criança e vai se retirar. Eu acho, e Deus falou muito comigo nessa parte, porque Elias agora ele se retira, ele podia fazer o quê? Ela como sendo uma mulher gentia, ela como sendo uma mulher que não acreditava em Deus, ele podia orar e o milagre acontecer ali na frente dela e acontecer a convenção dela. Aquela mulher podia se converter ali agora, naquele momento. Só que Elias não, Elias vai se retirar para o quarto e vai orar a Deus. Você vai ler e você vai ver que Elias ora a Deus 3 vezes. E Deus sopra de volta o Espírito, a alma daquela criança volta de novo a ele, e nós vamos ver no versículo 23, que ele desceu, e entregou e disse, mulher, vês, o teu filho vive. Eu não sei, você não entendeu, mas nesta noite eu quero te dizer, tem sonhos na sua vida, tem projetos na sua vida que estão parados, tem projetos na sua vida que você olha e fala assim, mas eu já tenho 40 anos, mas eu já tenho 40 e tal anos, tem sonhos na sua vida que estão parados, que estão adormecidos, mas Deus nesta noite me usa para te dizer, assim como Ele fez, assim como Ele soprou o fôlego de vida de volta naquela criança, assim vai ser na sua vida. Ele vai trazer de volta a ânsia, o desejo, a glória para a sua vida. Ele vai trazer, não é porque nós merecemos, mas é para que o nome dele seja exaltado. Deus, Ele veio e morreu por nós, deu seu Filho para morrer por nós, não foi em vão. Ele deu seu Filho para morrer por nós, para que prodígios acontecessem. Essas palavras, prodígios, está escrito na Bíblia, e a Bíblia relata que nos últimos dias acontecerão prodígios. A Bíblia, na altura que foi escrita, essa história não foi nos últimos dias. Os últimos dias nós estamos vivendo hoje, e os dias de acontecer prodígio é hoje que é para acontecer os prodígios é para acontecer na atualidade. Esses prodígios que foi dito atrás é para acontecer diante dos nossos olhos, é para nós testemunharmos esses prodígios, é para nós sermos pessoas encarregadas de ver esses prodígios. E Deus agora soprou de volta o fôlego na vida dessa criança. Irmãos, eu não falar de uma maneira geral, eu não vou falar de morte física, eu vou falar de morte espiritual, de morte de sonhos. Quantas pessoas que a gente se depara nos nossos trabalhos, na rua, e fala, eu já desisti disso, eu já desisti daquilo, porque não vai dar certo, porque está difícil, porque o mundo está tão complicado, porque está assim, eu não tenho dinheiro. Irmãos, eu aprendo uma coisa com Elias, não é preciso ter dinheiro, pode o mundo estar complicado, pode o governo falar uma coisa, mas quem decreta a vitória do crente é Deus. O Estado, o país pode estar na crise que for, mas quem decreta a vitória de um crente, de um servo de Deus, é Deus. Não é homens, não é governo, não é presidente, não é ninguém que decreta a vitória. Você hoje chega em algum lugar e você vê muitas pessoas se lamentando. Você entra em um lugar, você vê pessoas se lamentando. Você entra numa fábrica, você vai fazer a inscrição, vai mandar um currículo para uma empresa, vai aparecer um abençoado e vai falar, mas está tão difícil, eles estão mandando o pessoal embora, mas você vai tentar mesmo assim. O homem de Deus, ele tenta, porque ele sabe que a vitória, a resposta vem de Deus, a resposta vem de Deus. Mas essa doença chegou, eu já ouvi pessoas morrer com essa doença. Essa doença, ela é assim, as causas dela é assim, mas a resposta quem dá é Deus, a cura quem dá é Deus, não é homem, não é médico que determina,
Eu não sei, irmãos, eu não sei o que cada um deseja e sonha para a sua vida. Eu só sei de uma coisa: que quem realiza os nossos sonhos não é homem, quem realiza os nossos sonhos é Deus. Eu tenho sonhos a ser realizados, e sei que nas minhas condições é nenhuma, mas aquele que eu sirvo, aquele que usou Elias, aquele que deu fôlego de vida para aquela criança, Ele pode restaurar, Ele pode fazer os meus sonhos acontecer. Não importa se eu tenho 40, 50 anos, você importa sim a sua fé para com Ele. E nesta noite eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor, e o Senhor vai falar aos nossos corações. Você que está em casa, pega firme nessa palavra. O Senhor Jesus, Ele é que restaura os seus sonhos, é o Senhor que restaura a sua saúde, é o Senhor quem dá a última resposta na sua vida. Não é homem, não é médico, não é ninguém, é Deus que dá a última resposta na sua vida. E a última resposta que Deus dá é sempre de vitória, porque Deus não envergonha aquele. Nós vimos o salmista Davi, já velho, cansado, quase partindo para a glória, e o salmista Davi vai dizer: fui moço, mas hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Dessa forma, nessas palavras, eu agradeço a minha oportunidade e convido aqui o evangelista Sâncio Soares, que estará orando por nós nesta noite.